A gente é um grupo que já se conhecia na faculdade, já trabalhava junto na faculdade, não esse grupo inteiro, né? Mas eu e o Fernando de Galo Franco, que agora inclusive é sócio, mas está licenciado, né? Porque ele está na gestão municipal e secretário de desenvolvimento urbano. Tivemos um grupo de trabalho na faculdade desde o segundo ano até o último ano. E o encontro com a Marta foi muito mais casual. A gente tinha uma amizade na faculdade, mas não éramos muito próximos. O neto mais velho, para quem eu tinha feito um estágio que trabalhava com a Marta, tinha resolvido voltar para o Uruguai, era o Uruguai, o Carlos Arcos, que é um arquiteto mais ou menos conhecido aqui no Brasil, fez o estágio de Curitiba para a Copa. Ele falou: olha, eu estou voltando para o Uruguai, minha vida é lá, e eu tenho essa estruturinha aqui montada, tenho esses clientes, eram basicamente clientes de feiras promocionais, né, para fazer stands. Vocês não querem assumir, vocês partem disso, você e a Marta. Eu nunca tinha pensado até então em ser sócio da Marta, mas achei que sim. Eu conhecia a Marta, achava que podia ser uma ótima sócia, como de fato foi, né? E aí eu e a Marta começamos. Então, o primeiro embrião do MMBB somos eu e a Marta. Depois o Fernando, que estava viajando, junto com o Vinícius Gorgatti, que é um dos sócios iniciais, se juntaram a nós. O Vinícius era também desse grupo de trabalho da FAO. Eu, Fernando e Vinícius Gorgatti. E aí o Vinícius acabou se mudando para os Estados Unidos, deixou a sociedade. Então ficamos eu, a Marta e o Fernando. E depois, durante um tempo, esteve o Ângelo Butti, né, é aí que o nome do escritório passa a ser MMBB, porque é Melo Franco de Fernando, o primeiro M, Moreira de Marta Moreira, o segundo M, Braga, que sou eu, e Butti, que é o último, o segundo B, que é do Ângelo Butti. Depois o Ângelo voltou à origem dele, que era a sociedade com o Álvaro Pontoni, mas o nome ficou, né, até com o registro dessa permanência dele conosco. E é assim que o escritório se constituiu, né? E hoje o escritório tem novos sócios, mais jovens, né? A Maria João Figueiredo, o Glelson Pinheiro. A sociedade está se transformando e eu acho que vai, tomara, se transformar mais ainda, porque a vida é muito dinâmica, né? Bom, a gente é formado na FAUSP, até por ser uma escola pública, como aquela que tem procurado sempre pensar na função social da arquitetura. Acho que também um pouco em função da nossa formação geral, né? Tanto na escola como na experiência de vida que teve. Somos todos arquitetos que acham que é importante a arquitetura contribuir para a construção de uma sociedade melhor, no caso particular dos arquitetos, de uma cidade melhor. E cada vez mais, como o mundo vai se urbanizando, a cidade é um aspecto fundamental, um ponto fundamental da vida coletiva, da vida em sociedade. Então, acho que a primeira coisa que a gente procura fazer nos nossos projetos é fazer com que a cidade, o lugar onde a gente está atuando, depois da nossa intervenção, seja um lugar melhor. O pior projeto de arquitetura é aquele que, às vezes, para ser bom, piora o que está do lado. Foi professor, particularmente meu orientador mais da Marta de graduação, Fernando e Vinícius não, mas para todos nós, independente dessa relação mais ou menos próxima, uma referência importantíssima dentro da FAO. E nunca trabalhamos no escritório dele, mas em 95, quando a gente tinha um projeto importante para São Paulo, que era o projeto do corredor de ônibus da Rebouças, na época chamado Francisco Morato, que ia sair da Praça da República e até o Campo Limpo. Não é a arquitetura que foi finalmente implantada, é uma outra arquitetura. Nós achamos que seria uma ótima oportunidade para ter uma experiência com o Paulo. A gente já tinha tido uma experiência parecida com o Eduardo de Almeida. Nosso escritório se originou dentro do escritório do Eduardo de Almeida, todos nós trabalhamos com o Eduardo de Almeida. Mas aí chamamos o Paulo e fizemos esse primeiro trabalho. Tinha que desenhar as paradas, as estações de transferência, que eram paradas ampliadas, e os terminais. Além de ajudar a pensar a urbanidade da linha, né, como é que ela poderia se inserir dentro da cidade, assim por diante. Em seguida, o Paulo, que já não vinha mais contando com uma equipe própria, porque já tinha feito a Pinacoteca com o Eduardo Colonelli como um escritório colaborador, mais do que como um time interno dele,
resolveu então continuar nos propondo trabalhos em parceria. Nós também fizemos algumas vezes trouxemos trabalhos, coisas que eu acho que o Paulo nos ensinou. A primeira, entre muitas outras, né? Duas que eu acho que são importantes. A primeira é que o sucesso que todo mundo almeja deve ser entendido muito mais como aquilo que deixa a sucessão do que como aquilo que traz benefícios individuais. E a segunda coisa que eu acho que tem relação com isso é que, ao mesmo tempo que é importante olhar para essa cultura, né, para pensar no que a gente faz como a sucessão do que já foi feito. O nosso sucesso é a sucessão do que já foi feito, no caso dele, Flávio Mota, Artigas, né, que são os grandes professores que ele teve. No nosso caso, ele, Eduardo de Almeida e tantos outros, Sofia da Silva Teles. Considerando isso, ter também clareza de uma coisa que parece paradoxal, até contraditória, mas que é complementar no fundo, que é evitar o pensamento pronto, o pensamento fácil, o pensamento automático, o pensamento pré-conceituoso. O projeto de arquitetura, pelo fato dele ser imóvel, ele está sempre naquele lugar e nenhum lugar no mundo é igual ao outro, é sempre uma novidade. Da garagem Trianon, que é uma obra que ninguém nem presta atenção, que é uma garagem, mas acho que ela tem uma liberdade em relação ao que costuma se imaginar que é uma garagem, que foi gratificante. A gente fez uma garagem que acho que naquele lugar teve muito sucesso, aproveitou muito bem o lugar, porque são duas ruas com desnível, então você entra pela rua mais alta, vai descendo, e vira uma espécie de subsolo mágico, porque quando você chega lá embaixo você sai. Então é um subsolo que não piora. Além disso, pelo tipo de geometria espacial, os andares não são distantes, né? Os andares se intercomunicam, porque é uma rampa contínua. Aquele confinamento típico de um subsolo lá não existe, porque é um espaço muito surpreendentemente arejado, amplo. Lógico que não tem ar e luz natural, mas ele não é surpreendente. E é um projeto que ninguém imagina que possa ser surpreendente ou possa ter esse tipo de beleza, que eu acho que é um tipo de beleza que eu estou destacando. A geometria, a inteligência de aproveitar bem o desnível e fazer duas saídas nos dois extremos, inclusive o corte, né, no sentido dos andares. Então é um projeto que eu acho que foi extremamente gratificante. Também como obra, lajes protendidas, um grande desafio da engenharia, porque a garagem tinha que ter 500 vagas em 7,5 metros de altura para caber entre o túnel e a topografia natural da praça, com diálogo com órgãos públicos super interferentes no bom sentido, né? A gente teve que aprovar no Congresso do Condefat, então a opinião do Condefat foi muito importante, a opinião dos engenheiros para conseguir resolver essas dificuldades foi muito importante, porque é um trabalho coletivo pensado por muita gente de muitas disciplinas, com muitas preocupações. Talvez o papel do arquiteto seja muito mais de pesar cada uma dessas coisas, conseguir dar coerência para todas elas juntas, né? Conseguir fazer com que elas fiquem juntas de modo coerente. Eu acho que é o que a gente conseguiu lá. E o que eu acho que tem acontecido na arquitetura brasileira é surgirem arquiteturas muito competentes, muito boas, muito bonitas, nessas várias vertentes, né? E acho que a tendência é que isso aconteça cada vez mais, que tem uma pluralidade que até os anos 90 a gente talvez não encontrasse.